Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira, e estamos aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quinta-feira para a nossa vida, né? Então, hoje é quinta-feira, dia de irmos à igreja, adorar um pouquinho o Santíssimo Sacramento do altar, não é? 10 minutinhos, 15 minutinhos, meia hora, uma hora, o tempo que você tiver, não é? Nós católicos adoramos Jesus vivo no Santíssimo Sacramento. Temos Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade na nossa frente diante de nós, não é? Então é um privilégio para mim, um privilégio para você acreditar nesse mistério e ir em busca dele, né? Chegar na igreja, olhar para aquela Santa Eucaristia ali e acreditar que Jesus se faz presente ali porque foi ordem dele. Ele deixou na sua última ceia ali a hóstia consagrada e disse que se fazia presente ali. Este é o meu corpo, tomai e comei. Este é o meu sangue, né? Então, palavras de Jesus, que no momento da consagração ele se fazia presente. Então nós acreditamos sim. E só adoramos a ele no Santíssimo Sacramento. Então, hoje é mais um dia de irmos à igreja adorar esse mistério. Mas a gente também veio aqui fazer a nossa reflexão. Vamos ver o que ele trouxe para hoje na nossa vida. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus continua em Lucas. Continuamos em Lucas no capítulo 7, mas o versículo é do 36 ao 50. Bem grande, né? Vamos lá. O perdão gera amor. Um certo fariseu, vou focar aqui. Um certo fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e se pôs à mesa. Apareceu então certa mulher conhecida na cidade como pecadora. Ela, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um frasco de alabastro com um perfume. A mulher se colocou por trás, chorando aos pés de Jesus com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés. Em seguida, os enxugava com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado Jesus ficou pensando: se esse homem fosse mesmo um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, porque ela é pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para dizer a você. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro lhe devia 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: eu acho que é aquele a quem ele perdoou mais. Jesus lhe disse: você julgou certo. Então Jesus voltou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me deu o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Você não derramou óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu declaro a você: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Aquele a quem foi perdoado pouco,
demonstra pouco amor. E Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: sua fé salvou você. Vá em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. O Evangelho é lindo hoje. Lindo, lindo, lindo. Essa passagem é a coisa mais linda dessa vida, não é? Porque essa mulher pecadora, esse personagem da mulher pecadora, somos todos nós seres humanos. A gente vê nesse evangelho o tamanho da misericórdia de Deus para com aqueles que se arrependem dos seus pecados verdadeiramente dentro do coração. Se arrepender dos pecados, eu posso me arrepender visivelmente, mas dentro do coração não. Eu posso decidir me confessar ao meu pároco, né? A confissão ali individual, talvez por um ritual, né? Ah, chegou a Semana Santa, todo mundo está indo, eu vou também. Mas dentro do meu coração, eu não me arrependi das coisas que eu fiz, né? E esse evangelho ele é muito, muito, muito bem explicadinho, porque a gente vê o fariseu como tratou Jesus e a pecadora como tratou Jesus. A palavra diz que na cidade era conhecida como pecadora. A gente sabe que o maior pecado daquela época era prostituta. Ser prostituta. Aquela mulher tinha com ela, né, um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, né? Quem e como ela conseguiu? De quem esse perfume? Com certeza dos pecados dela. Com certeza da vida de prostituição em que ela exercia, da profissão dela, ela conseguiu esse perfume caríssimo. Então ela tinha essa relíquia com ela, né? E a palavra diz que quando ela viu que Jesus estava na casa daquele fariseu, ela foi buscar essa relíquia que ela tinha em casa, que era o perfume. Para quê? Para se ajoelhar diante dele, chorar, lavar seus pés com as lágrimas dela e depois enxugar, né, com os seus cabelos. Perfumar Jesus todo, beijá-lo, né? Então, ela sabia o tamanho do pecado que ela tinha cometido até aquele momento de encontrar Jesus na vida dela. Então, a gratidão daquela mulher para com Jesus era muito grande. O choro verdadeiro do arrependimento das coisas erradas que ela tinha feito. E Jesus estava vendo isso. Por outro lado, a gente vê o personagem do fariseu que convidou Jesus para ceiar na casa dele, né? Ele convidou, talvez por Jesus estar sendo ali aquele homem famoso, aquele homem que multidões e multidões, né, o seguia. A palavra mesmo diz que talvez para testá-lo, né, porque a gente vê que ele aqui, quando ele vê Jesus acolher ela, ele vai julgando e diz: ah, agora eu peguei ele com a boca na botija, né, como se diz. Agora eu peguei ele, porque se ele fosse verdadeiramente um profeta, ele sabia quem era esta mulher que está tocando nele, ou seja, a impura, né? A mulher, a prostituta, que muitas vezes até eles mesmos pegavam, né? Ele sabia, né, quem estava tocando, como que ele deixa uma mulher podre dessa, que todo mundo pega, tocá-lo. Nele que é santo. Só que aí Jesus vê os pensamentos deles e diz: compara, cheguei na tua casa, né? Tu não me desse água para lavar os pés, tu não me beijasse a testa como saudação, né? Então eu estou aqui fazendo o quê? Se você não acredita que eu sou um profeta, e a prova está nos seus pensamentos, né?
É como se Jesus dissesse, você está olhando para mim e está me criticando porque eu estou acolhendo ela, mas eu estou vendo o coração dela de arrependimento. O tamanho do arrependimento dela de pegar tudo o que ela tem de valioso e trazer para mim, não é? Me cortejar dessa forma, as lágrimas dela são verdadeiras, não é? E isso as fez salvá-la de todos os seus pecados, de tudo aquilo, né, que ela praticou. Cada um de nós que sabemos a importância de uma confissão, que sabemos a importância de ter um temor a Deus, de saber exatamente os pontos que a gente peca e os pontos que a gente já pecou, os pontos que a gente já pecou e que a gente já levou aos pés de Jesus, quando a gente vai confessar, quando a gente confessa em busca do perdão de Deus. A gente sabe o que a gente leva, né? A gente vai com o coração pesado e sai de lá com o coração leve. Isso quando você vai com a intenção de se arrepender verdadeiramente, né? Você sai leve porque você diz, eu fiz até hoje, a partir de amanhã eu não faço mais. Eu fiz até hoje, Senhor, mas a tua misericórdia foi tão grande comigo que me perdoou e a partir de hoje eu tenho e levo comigo um temor de não fazer mais. Posso até fazer, mas vou lutar até o fim para não fazer. Aquela mulher tomou essa decisão naquele momento que viu Jesus na casa daquele fariseu. Ela disse, é o momento de eu ir em busca dele. E Jesus a perdoou. Por quê? Porque o coração daquela mulher estava arrependido de todos os seus pecados, talvez de todas as suas prostituição, né? De dar seu corpo a todo mundo, né? De se fazer ali um açougue para que todo mundo usasse. Mas ela encontrou com Jesus e a palavra diz que ela chora. O choro dela é verdadeiro e ela consegue, né, ser perdoada por ele. Enquanto o fariseu só observava a imundície dela. Nós olhamos um para o outro e só observamos o pecado do outro. Ele, por sua vez, era um dos piores pecadores porque sabia que estava colocando ali Jesus dentro da sua casa e não estava nem aí, era como se fosse um homem qualquer. Estava ali testando Jesus, aquele fariseu, para ver se ele fazia algo, né, que tirasse dele aquele título de mestre que o povo corria tudo atrás, que o povo vivia andando atrás de Jesus. Então, né, ele olha e diz, ele não é o mestre que todos estão pensando não, porque senão ele sabia exatamente quem era esta mulher. Nós olhamos um para o outro assim, julgando o pecado do outro, né? Enquanto nós somos um fariseu, né? Feliz de quem se coloca no lugar desta prostituta, desta mulher pecadora. Precisamos nos colocar no lugar dessa mulher e não continuar a ser esse fariseu aqui. A gente olha e a gente aponta os pecados das pessoas. A gente esquece que a gente também peca, né? A gente esquece que a gente muitas vezes já foi lá se confessar por causa da tradição. Semana Santa, a igreja nos pede que pelo menos uma vez no ano a gente vá nos confessar, né? Mas dentro do nosso coração a gente não deixou aquela prática errada para lá. Fariseu, né? Mas eu olho as outras pessoas que estão pecando. Eu olho quem está adulterando, eu olho quem está roubando, eu olho quem está fazendo, quem está acontecendo. Eu não, Senhor, né? Então é hoje essa diferença. Eu quero ser a pecadora arrependida. Eu quero ser a prostituta que verdadeiramente
chegou junto de Jesus. Eu quero ser essa mulher que chega ali diante do Padre, né? De quem tem a autoridade dada por Deus, vinda de Pedro, que diz com autoridade ali: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Porque naquele momento é Jesus que se faz presente ali, né? É a igreja de Jesus Cristo, é a igreja de Pedro que tem essa autoridade. Mas ninguém na face dessa terra tem essa autoridade de perdoar pecados em nome de Jesus. Eu quero ser sempre essa prostituta arrependida, sempre. Eu quero que as minhas lágrimas, elas venham como forma de arrependimento, né? Que eu possa dar tudo de valioso que eu tenho ainda dentro de mim, que é a gratidão. Tudo de valioso que ainda tem em mim, que é o temor a Deus, em forma de agradecimento por tudo que Ele fez comigo, por tudo que Ele me perdoou, das coisas erradas que eu já fiz na minha vida. Essa gratidão dessa mulher, dessa prostituta a gente precisa levar ela conosco. Não queira ser mais fariseu. Não queira ser aquele que aponta. Não queira ser aquele que recebe Jesus na vida e não muda. Esse fariseu convidou Jesus para a casa dele, mas dentro do seu coração ele só julga, não é? E Jesus ali estava vendo tudo. Então a lição dessa pecadora para a nossa vida hoje é mesmo que a gente ter ganhado na loteria, para quem entende verdadeiramente isso, não é? Ela entendeu que Jesus deu uma chance de vida a ela. As lágrimas era o choro. Aquele perfume caro pode ter vindo da vida e das práticas, mas era a única coisa cara que ela tinha na vida. Eu quero que a única coisa preciosa que eu tenha ainda dentro de mim, que é a gratidão por Deus, por Ele ter me resgatado, por Ele estar me dando sabedoria de entender o que Ele quer para a minha vida. Eu quero que essa riqueza permaneça em mim, para que eu possa, as minhas lágrimas, ela seja verdadeira, assim como dessa prostituta aqui. Eu quero deixar hoje de ser fariseu. E eu tenho certeza que se você entendeu, você também vai querer deixar de ser fariseu hoje. E passar a ser a prostituta que lavou os pés de Jesus com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, que Deus assim nos permitir.